é autoridade espiritual. Nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual para mudar o cenário da sua vida. Eu não sei se você sabia disso, mas se você estiver vivendo um cenário na sua vida que não está na palavra, você pode mudar esse cenário exercendo autoridade espiritual, porque você tem um nome que está acima de todo nome, o nome que está acima da doença, o nome que está acima da escassez. Existem espíritos que prendem famílias na pobreza de geração em geração, mas você tem um nome que está acima de todo nome, e você pode repreender o espírito da escassez, você pode repreender o espírito da doença. E Jesus nos ensinou na sua palavra a exercer autoridade para mudar o cenário da nossa vida. Você pode mudar o cenário da sua vida em qualquer área. Vamos ver isso na Bíblia? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Vamos ver na Bíblia que você pode mudar qualquer cenário em qualquer área da sua vida, exercendo autoridade espiritual. Lucas capítulo 17, versículo 6, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está dizendo assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha o que Jesus está dizendo no fim do versículo: ela vos obedecerá. Quem vai obedecer? A amoreira? Então, perceba que Jesus está dizendo que nós podemos mudar o cenário. Amém. A amoreira, ela estava ali, mas alguém exerceu autoridade sobre ela, e ela foi arrancada e foi transplantada em outro lugar. O cenário mudou porque alguém exerceu autoridade espiritual sobre a amoreira. O cenário mudou porque pela fé alguém exerceu autoridade espiritual. Então você pode mudar o cenário da sua vida. Amém. Qualquer área da sua vida que não tiver o cenário ideal de Deus, ou o cenário que a palavra prega, você tem autoridade para mudar esse cenário na sua vida. Amém? Você pode dar uma ordem e a amoreira vai ter que obedecer. Amém. Nós sabemos, lendo a palavra, que o cenário que Deus quer para a nossa vida é um cenário de cura, por exemplo. Amém. Deus, Ele quer um cenário de cura. Como é que a gente sabe que Deus quer um cenário de cura para a nossa vida? No Antigo Testamento, Deus, Ele se revelou como Jeová Rafá. Você sabe o que significa Jeová Rafá? Aquele que cura, aquele que sara. Você já viu Deus se revelar como Jeová Enfermidade, aquele que coloca doença? Não. Mas Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara. Você já viu alguma vez um ministro, qualquer um, dizendo: olha, Deus me deu o dom de colocar a doença, vem aqui que eu vou orar por você, porque eu tenho o dom de colocar a doença. Eu vou orar por você e eu vou transmitir doença, porque Deus me deu o dom de colocar a doença. Existe isso? Não existe dom de colocar a doença em Deus, porque Deus transmite cura. Eu lembro que eu congregava em outra igreja, em outro ministério. Eu não tinha muito conhecimento da palavra. Eu me lembro que o pastor, ele pregou sobre o assunto cura, e ele disse bem assim, ele citou um versículo da Bíblia sobre a enfermidade de Lázaro, que diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Aí o pastor disse bem assim: está vendo aí na Bíblia? Existem enfermidades que glorificam a Deus, o pastor disse. Naquela época, eu não tinha muito conhecimento bíblico, e eu falei: rapaz, é verdade, olha só, está escrito na Bíblia, a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a enfermidade está dando glória a Deus. Não é porque eu não tinha muito conhecimento bíblico. Mas então eu fiz o rema. E no rema eu descobri que o que deu glória a Deus não foi a doença. Porque a história de Lázaro não terminou com a morte devido à doença, ele morreu doente. Mas a história de Lázaro terminou com a ressurreição e cura. Amém.
Lázaro não terminou a sua história morto pela doença, mas ele terminou a sua história ressuscitado e curado. O que foi que deu glória a Deus? Foi a ressurreição e a cura. Eu aprendi isso no Rema. Eu falei, meu Deus, esse tempo todo eu achava que a enfermidade deu glória a Deus. Mas não, foi a ressurreição e a cura. Deus não quer que você morra doente, porque não é isso que glorifica a Deus. Que glorifica a Deus é a cura. É por isso que Jesus sempre curou. E Jesus, ele curava, não era porque ele era bonzinho, nem porque ele achava que era certo. Jesus disse porque ele sempre curou. Ele disse, eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, mas foi para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu não estou aqui fazendo a minha vontade, não. Eu não estou aqui manifestando a minha bondade, a minha vontade, a bondade daquele que me enviou. Eu estou aqui fazendo as obras do Pai. Eu estou aqui fazendo o que o Pai me pediu para fazer. Por isso que Jesus sempre curou. É por isso que nos 4 evangelhos, Jesus sempre curou e nunca colocou doença em ninguém, porque Deus é o Jeová Rafá, aquele que cura. É por isso que não existe ministro com dom de colocar doença. Vem aqui que eu vou orar e vou botar doença em você, porque Deus me deu o dom de colocar doença. Não existe isso. Porque Deus transmite cura. O cenário que Deus quer para a sua vida é um cenário de cura. E Jesus nos ensinou a mudar o cenário da nossa vida. Ele disse assim, está vendo aquela moreira? Se você disser a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, ela vos obedecerá. Ou seja, Jesus está dizendo, você pode mudar esse cenário. Está vendo essa moreira aqui? Você vai mudar o cenário, vai arrancar ela e vai replantar ela em outro lugar. O cenário vai mudar, porque você exerceu autoridade espiritual. Amém? Você pode mudar o cenário da sua vida. Você pode arrancar a moreira pela fé, exercendo autoridade espiritual, e ela vai ser replantada em outro lugar. Você pode mudar o cenário. Amém? O importante é conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é a cura. Precisamos ter essa convicção. Deus não quer que você viva um cenário de escassez, de dificuldade e de pobreza. Se você estiver vivendo esse cenário, não é esse o cenário que Deus quer para a sua vida? Eu gosto muito de citar o Salmo 23. Existem vários outros versículos, mas para falar do assunto prosperidade, eu gosto de citar o Salmo 23, porque todo mundo conhece. Até quem é ateu, até quem não crê em Deus, conhece o Salmo 23. Mas de que adianta conhecer? Adianta de nada. Porque se você conhece o Salmo 23, quer dizer que ele está na sua memória. A palavra de Deus, na nossa memória, não produz resultados espirituais. Você sabia disso? A palavra da nossa memória não produz resultados espirituais. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que ela estava passando por dificuldade financeira. E ela apontou o dedo para a geladeira da casa dela e disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ela não falou porque o versículo estava na memória. Ela falou com autoridade. Ela deu uma ordem à moreira. E a moreira foi arrancada e transplantada em outro lugar. E ela mudou o cenário da vida dela. O cenário de necessidade se tornou um cenário transbordante e de prosperidade. Porque ela usou autoridade espiritual. Não adianta ter a palavra na sua memória, na sua alma. A palavra tem que estar no seu espírito para produzir resultados espirituais. Eu não sei se você percebeu, mas se você pegar uma Bíblia e você ficar virando de página e virando de página, você vai chegar à conclusão de que é papel e tinta. A Bíblia impressa é papel e tinta. E você pode pensar, mas espera aí, como é papel e tinta? Se está escrito na Bíblia que a palavra é viva, como é que ela é viva? Se eu estou passando de página em página e não está viva, parece que é só papel e tinta. A palavra ela é viva e eficaz se ela estiver no seu espírito. Se ela estiver na sua memória, ela não vai produzir resultado espiritual nenhum. Mas se ela estiver no seu espírito, ela se torna viva e eficaz. Sabe por quê? Essa mulher do testemunho que eu citei,
ela deu uma voz de autoridade à geladeira. E ela nunca mais passou necessidade, ela conseguiu reverter esse cenário, porque a palavra saiu da memória, entrou no espírito. E ela, revestida de autoridade, ela levantou uma voz de autoridade. E a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. A palavra é viva e ela é eficaz. Eficaz quer dizer que ela não falha. Amém? Mas para a palavra produzir resultados espirituais, não adianta ela estar na sua memória. Ela precisa estar no seu espírito. Olha só o que o Salmo 23 diz. No versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você se pergunta, certo, o Senhor é meu pastor e Ele não vai deixar faltar nada na minha vida, mas o que é que não vai me faltar? Você pode se perguntar, o que é que não vai me faltar? O versículo 2 responde isso. O versículo 2 diz assim: não vai faltar pastos verdejantes, não vai faltar águas tranquilas. Aí você se pergunta, para que eu quero pasto? O que é que eu vou fazer com pasto? Sabe por que você precisa de pasto? Porque o Salmo 23 é uma metáfora. É a metáfora do pastor e da ovelha. O Senhor é o pastor, logo você é a ovelha. É uma metáfora do pastor e da ovelha. O que é que as ovelhas precisam? As ovelhas precisam de pasto e de água. Pasto e água. Tudo que as ovelhas precisam de pasto e água. E as ovelhas não precisam de mais nada além de pasto e água. Sabe o que isso quer dizer? Deus, Ele provê tudo o que as suas ovelhas precisam. Deus, Ele provê tudo o que você precisa, porque Ele provê pasto e água. Ele provê o pasto e a água. E tem gente que pode pensar assim: Deus me deu o pasto e a água, será que Ele vai dizer assim, vá buscar, você que se vire? Não é isso que está escrito, mas diz: Ele provê tudo que você precisa. É o que está escrito na palavra. Tudo que as ovelhas precisam todos os dias é de pasto e de água. De pasto e de água, e a Bíblia diz: o Senhor é teu pastor, Ele vai te prover tudo que você precisa. E Ele provê não só o pasto e a água, como se você ler na sua Bíblia, está escrito no plural. Pastos verdejantes no plural. Águas tranquilas no plural. A vontade de Deus não é pastos numa quantidade limitada, mas são pastos no plural, verdejantes. Águas tranquilas. Deus, Ele não vai prover o pasto e vai dizer: é a água você que vai buscar. Ele provê o pasto e a água. Tudo o que você precisa, no plural. E sabe o que eu acho interessante no Salmo 23? O versículo 5 diz a mesma coisa do versículo 2. O versículo 5 repete a mesma coisa do versículo 2. Porque olha só, o versículo 5 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça, meu cálice transborda. Por que é a mesma coisa do versículo 2? Porque o versículo 2 fala de pasto, comida, água, bebida. O versículo 5 fala de mesa, que é a comida, cálice transbordante, que é a bebida. Comida, bebida, comida, bebida. A comida e a bebida repete no versículo 2 e no versículo 5. Mas veja só, veja como Deus, Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e ovelha não come uma mesa. Eu não sei se vocês sabem, ovelha não come uma mesa. O fim do versículo 5 diz: meu cálice transborda. Ovelha não bebe em um cálice. Porque o versículo 5 do Salmo 23 não está falando mais de ovelha. O versículo 2 falava de ovelha, né? Os pastos verdejantes, as águas tranquilas. O 5 não. O 5 ele muda a metáfora. O versículo 2, o Senhor era o pastor e nós éramos as ovelhas. No 5, mudou. Deus, Ele se tornou anfitrião e nós, o seu hóspede. Então, Deus, como nosso anfitrião, Ele prepara uma mesa. Ovelha não come uma mesa. Amém? Porque nós somos o hóspede, não somos mais ovelhas, somos hóspede. Então, Deus, Ele prepara uma mesa. Veja que mesa indica fartura, indica abundância. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele não prepara um prato, uma refeição. Ele prepara uma mesa.
Veja que esse versículo fala da vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer que você passe necessidade. Deus quer que você tenha uma mesa farta, porque Ele prepara uma mesa. E o fim do versículo 5 fala, meu cálice transborda. É interessante, meu cálice transborda. Existem cristãos que se contentam, que ficam felizes com o cálice cheio pela metade. Oh Deus, tá bom aqui, viu? Meu cálice tá cheio pela metade. Meu cálice tá meio cheio. Tá bom demais, para mim tá bom. Não é essa a vontade de Deus para sua vida. A Bíblia diz, meu cálice transborda. É um cálice transbordante. Mais uma vez, está falando de grande quantidade, de abundância, de prosperidade. Eu gosto demais do Salmo 23 porque ele deixa muito claro o cenário que Deus quer para a sua vida. E o que Ele quer é uma mesa, não é uma refeição, é uma mesa farta. Não é um cálice cheio pela metade, meio cheio, é um cálice transbordante. Ele não quer uma porção pequena ou limitada de pastos para suas ovelhas, mas são pastos verdejantes. Ele não quer um pouco de água, Ele quer prover águas tranquilas, no plural. Perceba, tanto mesa, quanto cálice transbordante, quanto pastos verdejantes e águas tranquilas, falam da vontade de Deus para a nossa vida, que é uma vida de abundância e de prosperidade. Se o Senhor for seu pastor, nada te faltará e Ele vai te suprir em abundância. Se o Senhor for seu anfitrião, nada te faltará, porque Ele vai preparar uma mesa e vai fazer transbordar o seu cálice. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitos ateus conhecem o Salmo 23, talvez até de cor, mas não adianta ter a palavra na memória. A palavra na memória não vai fazer nada por você, mas quando a palavra entra no seu espírito, ela se torna viva e eficaz. A palavra é infalível, ela funciona, ela não falha, mas quando ela entra no seu espírito, ela começa a produzir resultados espirituais e começa a mudar o cenário da sua vida para o cenário que Deus deseja para você. Se tiver algum cenário na sua vida, em qualquer área, que não é da vontade de Deus, você pode reverter esse cenário. Lucas 17:6 está escrito, palavras do nosso Senhor Jesus. Se você disser a esta amoreira, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e a amoreira vai obedecer. E ela vai ser arrancada, e ela vai ser transplantada no mar, e você vai olhar para a amoreira e vai dizer, cadê a amoreira? Ela não está mais aqui, porque o cenário mudou, aquele obstáculo, aquele empecilho que estava te atrapalhando, que estava impedindo o cumprimento da vontade de Deus, saiu e foi replantado para longe de você. Você pode, pela fé, exercer autoridade espiritual e mudar o cenário da sua vida. Eu falei no início dessa pregação do cenário de cura, para você entender que o cenário que Deus quer para a sua vida é o cenário de cura. Eu falei do cenário de prosperidade, citei o Salmo 23, para você entender que o cenário que Deus quer para a sua vida é a abundância. E se você estiver vivendo um cenário diferente disso, você pode reverter esse cenário. Muitas vezes na Bíblia, o povo de Deus estava vivendo um cenário que não era da vontade de Deus. Eu vou citar um exemplo. Eu vou citar um exemplo. No Antigo Testamento, quem aqui não lembra que o povo de Deus passou pelo cativeiro babilônico? Era a vontade de Deus que o povo passasse pelo cativeiro babilônico? Nunca foi, nunca foi. Deus sempre quis que Israel fosse um modelo perfeito para as outras nações, fosse uma referência, é o que está escrito na Bíblia. Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, o povo judeu começou a pecar, começou a agir como ímpios, adorar ídolos. E sabe o que Deus fazia? Deus levantava profetas para advertir o povo judeu. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E sabe o que o povo judeu fez? Não, o povo judeu não deu ouvidos aos profetas que Deus levantava. Deus levantou vários profetas. Povo judeu, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E o povo judeu não dava ouvidos à voz profética.
Então Deus castigou o seu povo com o cativeiro babilônico. Nunca foi vontade de Deus o cativeiro babilônico. Mas o povo judeu viveu um cenário que não era da vontade de Deus, porque eles começaram a agir como ímpios. E sabe uma coisa muito interessante que eu percebo na Bíblia, e pouca gente percebe? Se você ler o Novo Testamento, nunca mais o povo judeu caiu no mesmo pecado da idolatria. Nunca, até hoje, o povo judeu nunca mais caiu no mesmo pecado da idolatria. Claro, eles cometeram o pecado de rejeitar Jesus, mas o pecado da idolatria, que foi o pecado que Deus julgou no Antigo Testamento com o cativeiro babilônico, nunca mais eles voltaram a cometer. Sabe o que isso nos revela? Deus sabe como fazer para nos disciplinar. Deus sabe exatamente o que fazer para nos corrigir. É por isso que a Bíblia diz, Deus corrige ao que ama. O povo judeu foi corrigido no cativeiro babilônico por causa do pecado da idolatria. Nunca mais eles pecaram de novo com a idolatria. Nunca mais. No Novo Testamento inteiro, inclusive, eles ficaram escandalizados quando Jesus ele alegava ser o próprio Deus. Por exemplo, quando Jesus perdoava pecados, eles ficavam revoltados. Não, só Deus pode perdoar pecados. E quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, só existe um Deus. Você não pode falar isso. Por quê? Porque eles foram corrigidos no cativeiro babilônico por causa do pecado da idolatria. Eles não admitiam a possibilidade de existir outro Deus. Eles achavam absurdo Jesus dizer, eu e o Pai somos um. Ou achavam absurdo Jesus perdoar pecados. Então, nunca mais eles voltaram a cair no pecado da idolatria. Mas veja bem, se você prestar atenção, no Salmo 23, versículo 1, está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu não sei se você percebeu, você já viu um pastor levando uma ovelha com coleira? Você já viu? O pastor, ele coloca uma coleira na ovelha e fica passeando com a ovelha. Se você viu, naquela época do Salmo 23 não existia isso. Porque as ovelhas, elas seguem o pastor. As ovelhas seguem o pastor. O pastor vai na frente e as ovelhas seguem o pastor sem coleira nenhuma. É diferente do gado. O gado, o pastor vai atrás. O pastor não, o boiadeiro. Ele vai atrás trangendo. Ovelha não. Ovelha segue o pastor sem coleira nenhuma. Aí eu pergunto para você. Sabe por que a ovelha segue o pastor? Porque no pastor a ovelha encontra provisão, encontra proteção, encontra cuidado e tudo que ela precisa. Então ela sabe, se eu seguir o pastor, eu vou ter tudo o que eu preciso. É por isso que ela segue o pastor. Mas imagina só, nós somos essa ovelha do Salmo 23. Na metáfora, nós somos essa ovelha. Imagina só, a ovelha, ela voluntariamente não quer mais seguir o pastor. Não quero mais seguir o Senhor como meu pastor. Eu vou seguir o meu próprio caminho. O que é que vai acontecer com essa ovelha? O versículo 4 nos dá uma dica do que pode acontecer. O versículo 4 diz assim, do Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, se o Senhor estiver comigo, eu não tenho medo de nada, não me preocupo. Eu posso estar no vale da sombra da morte, que existem animais selvagens como lobos, cobras. Eu posso estar no vale da sombra da morte. Eu nem me preocupo porque Deus está comigo me protegendo. Sim, se o Senhor for o seu pastor e Ele estiver com você, você não tem que ter nada a temer. Mas e se você sair dos caminhos do pastor e seguir os seus próprios caminhos? Aí você pode entrar no vale da sombra da morte sem o cuidado e sem a proteção do pastor, porque você saiu dos caminhos do pastor e começou a trilhar os próprios caminhos. Você entende o perigo de deixar de seguir o Senhor como seu pastor? Quando você deixa de seguir o Senhor, seu pastor, você começa a atrair tribulação para si e começa a viver um cenário que não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer que você tenha um cenário de enfermidade. Deus quer que você tenha um cenário de cura. Deus não quer que você tenha um cenário de pobreza, de escassez, de falta. Deus quer que você tenha um cenário de pastos verdejantes, luxuriantes, abundantes. Deus quer que você tenha águas tranquilas. Deus quer que você não tenha uma refeição limitada, mas é uma mesa farta, uma mesa cheia de recursos. Deus não quer que o seu cálice fique um pouco cheio pela metade. Ele quer que o seu cálice seja transbordante.
Essa é a vontade de Deus para a sua vida? Esse é o cenário ideal de Deus para a sua vida? Se você não estiver vivendo esse cenário, você pode reverter qualquer obstáculo, você pode remover qualquer empecilho que esteja impedindo o cumprimento da palavra e da vontade de Deus na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, vamos ler de novo Lucas 17, 6. Lucas 17, 6, está escrito assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Veja que não é você quem vai arrancar a amoreira com a força do seu braço. Você vai exercer a autoridade espiritual e a amoreira vai obedecer. Irmão, você já viu um juiz de um tribunal exercendo autoridade? Você já viu? O juiz, ele não tem autoridade por causa da sua força. Ele tem autoridade por causa da sua caneta. A autoridade do juiz vem da lei. A lei dá autoridade ao juiz, ele emite uma sentença e a sentença é cumprida. Quantos sabem que a nossa autoridade vem de uma lei espiritual? A autoridade do juiz do tribunal vem da lei. Existe uma lei espiritual que nos dá autoridade. Irmão, é muito melhor ter autoridade vindo de uma lei espiritual do que de uma lei terrena. Pensa comigo, como é que Jesus podia andar sobre as águas se é impossível? A lei da gravidade diz, é impossível andar sobre as águas. Mas por que Jesus andou? Porque ele operava em uma lei espiritual que era superior à lei terrena. A nossa autoridade espiritual vem de uma lei espiritual, e a lei espiritual é superior às leis terrenas. A autoridade de um juiz de um tribunal vem da lei. A nossa autoridade vem de uma lei espiritual. Ela é superior às leis terrenas. É por isso que Jesus andava sobre as águas. É por isso que Jesus, ele exercia autoridade sobre doenças que eram incuráveis para a medicina naquela época. Jesus curava doenças que eram incuráveis para a medicina naquela época. A medicina era muito primitiva, era muito limitada, era muito rudimentar naquela época. Mas Jesus, ele operava em uma lei superior. Ele operava em uma lei que contrabalança, modifica e altera as coisas naturais. Então Jesus, ele curava doenças que eram incuráveis para a medicina. Existe uma passagem que Jesus, ele dá uma ordem, a tempestade cessa. Existem alguns estudiosos, alguns ministros que dizem que foram espíritos malignos ou foi o diabo quem provocou aquela tempestade. Pode ter sido. Mas naquela época, alguns livros escritos naquela época registram que naquele mar acontecia muitas tempestades. Era muito comum de acontecer, devido à movimentação de ar quente e ar frio. Então pode ter sido um fenômeno da natureza, ou pode ter sido espíritos malignos. Mas fato é que Jesus, ele exerceu autoridade e falou, e mandou a tempestade cessar, e ela cessou, ela obedeceu. A movimentação de ar quente e ar frio obedeceu a Jesus, porque Jesus operava em uma lei superior. E essa mesma lei espiritual que Jesus operava, ela nos dá autoridade para operar nessa mesma lei. Nós temos autoridade espiritual. E é por isso que Jesus falou, se você disser a esta amoreira, ela vai te obedecer. Amém? Eu não sei se você viu um comandante militar, mas quando ele dá uma ordem à sua tropa ou à sua tripulação, ela obedece. Não porque o comandante militar é o mais forte fisicamente, não é por isso, mas a tropa, a tripulação obedece a patente ou a posição. Nós temos uma posição espiritual em Cristo Jesus, e a amoreira tem que obedecer pela fé. A amoreira tem que obedecer àquele que exerce autoridade espiritual. Amém? Ela tem que obedecer à posição espiritual. Assim como o juiz, ele emite uma sentença e a autoridade do juiz vem da lei terrena, a nossa vem de uma lei espiritual. Assim como o comandante, ele dá uma ordem, a sua tropa, a sua tripulação obedece. Obedece à posição, a patente. A amoreira tem que obedecer a nossa posição espiritual. Amém? Você que é mais atento, você deve ter percebido uma coisa muito interessante. Você deve ter percebido que essa passagem da amoreira é muito parecida com aquela do monte. Não é verdade?
Você lembra que Jesus falou, se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer. Assim, você lembra? Na parecida, não é? Lucas 17,6, Jesus fala, se alguém disser esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, é muito parecido. Aí eu pergunto para você, por que Jesus, no versículo, citou um monte e no outro citou a moreira? Sabe por quê? A resposta é muito interessante. Porque no versículo do monte, Jesus estava em um monte. Mais especificamente, ele estava no Monte das Oliveiras. Então, olha o raciocínio de Jesus. Olha o que Jesus pensou. Jesus olhou em volta e pensou assim, qual é o maior exemplo que eu posso fazer pela fé aqui? O Monte das Oliveiras sendo erguido e lançado no Mar Morto. Era o maior exemplo que podia ser feito naquele cenário onde Jesus estava. Em Lucas 17,6, veja que Jesus não fala do monte. Ele fala da moreira sendo arrancada e transplantada no mar. Por que ele não fala do monte? Porque Jesus, ele olhou em volta, viu que não existia monte, ele estava em outro lugar. Não existia monte neste lugar. Mas Jesus olhou e viu uma moreira. E ele falou, olha, se alguém dissesse a moreira, arranca-te e transplanta-te no mar. Você percebeu que Jesus pensou o maior exemplo pela fé em cada um dos cenários? Ele pensou o maior, ele pensou o melhor, porque aquele que anda de fé pensa grande. Meu irmão, não só pensa grande, pensa o maior, meu irmão. Aquele que anda de fé tem que pensar grande, tem que pensar o maior, tem que pensar o melhor. É por isso que Jesus, ele olhava em volta, qual é o maior exemplo que eu posso fazer pela fé aqui? Claro, o Monte das Oliveiras sendo erguido e lançado no mar. E aqui nesse outro cenário, a moreira sendo arrancada e transplantada no mar. E você que é mais profundo no seu raciocínio, você pode até pensar, sim, eu entendi. Jesus, ele pensou o maior exemplo em cada cenário, mas com certeza, no cenário da moreira, havia outras árvores. Mas Jesus foi muito específico. Veja, Jesus foi muito específico. Havia outras árvores no local. Com certeza havia. Mas Jesus, ele apontou para uma moreira e falou, olha, é essa moreira aqui. Não é essas outras árvores, não. É essa moreira aqui. Por quê? Ele apontou justamente para uma moreira. Sabe por que ela apontou para uma moreira? Porque naquela região de toda a Palestina, a árvore que tinha o sistema radicular mais complexo era a moreira. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a moreira ela era a árvore que tinha as raízes mais profundas de todas daquela região. Aleluia. Veja bem, preste atenção, o foco de Jesus está nas raízes. Não está em arrancar a árvore, mas está nas raízes da árvore. Veja bem, vamos ler de novo. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te. Veja, o foco de Jesus está no arranca-te. Arrancar com as raízes intactas, de modo que ela pode ser transplantada no mar ou em outro lugar. O foco de Jesus está em arrancar pelas raízes, porque a moreira na região da Palestina não era qualquer árvore, era uma árvore que chegava até 12 metros de altura, não é o pé de amora pequeno, era uma árvore, a moreira, eu estou falando de uma árvore que chegava até 12 metros e tinha raízes muito profundas. Não era qualquer árvore, era a que tinha as raízes mais profundas de todas. E por isso que algumas versões bíblicas, eu não sei se a sua está escrito assim, no lugar de arranca-te, está escrito desarraiga-te. Então, transplanta-te, desarraiga-te, significa ser arrancada pelas raízes, de modo que as raízes vão sair de forma intacta e ela vai ser transplantada em outro lugar. O foco está em arrancar pelas raízes, porque a moreira era a árvore mais difícil de todas, de ser arrancada pelas raízes. Era impossível para um ser humano arrancar uma moreira, uma árvore que tem quase 12 metros pelas raízes. Mas Jesus falou, pela fé, você pode fazer isso. Aquele que tem autoridade espiritual não tem limites. Amém? Então, mais uma vez, Jesus, ele está pensando o maior. Veja que Jesus, ele não está pensando numa planta que tem raízes superficiais. Ele olhou para todas as árvores do local. Ele apontou justamente para a planta mais difícil de todas de ser arrancada. Era impossível arrancá-la pelas raízes e replantá-la no mar. Era mais difícil ainda. Amém? Amém. Então, a fé pensa grande. Não só pensa grande, pensa o maior, pensa o melhor. Pensa igual a Jesus.
Pensa o maior exemplo que pode ser feito pela fé naquele cenário, porque não existem limites para aquele que pela fé exerce autoridade espiritual. O monte é removido, a amoreira é arrancada pelas raízes e replantada no mar. Amém? Não existem limites para aquele que exerce autoridade espiritual. De modo que você pode reverter qualquer cenário da sua vida, se você pode arrancar uma amoreira pelas raízes. Qual é o cenário que Deus não pode reverter? Essa é a ideia de Jesus. É muito interessante como Jesus ensinava com uma linguagem muito vívida. Não é verdade? É por isso que ele apontava para a amoreira, ele apontava para o monte. É por isso que ele ensinava por parábolas. Ele podia ser direto ao ponto e falar: olha, discípulos, é o seguinte, pela fé não tem limites para vocês. Aí saía, não. Olha, pela fé você pode dizer essa amoreira. Porque Jesus ele usava uma linguagem muito vívida no seu ensino, de modo que era mais fácil de fixar na mente das pessoas. E a pessoa fazia uma reflexão sobre aquilo que Jesus falava. Peraí, a amoreira arrancada. As pessoas faziam uma reflexão profunda sobre as parábolas, sobre a linguagem vívida que Jesus usava. Era uma técnica de ensino de Jesus. Jesus era o mestre dos mestres. É uma técnica que funciona até hoje, porque ele é o mestre dos mestres. Amém? Irmãos, olha só, nós só vivemos aquilo que nós cremos. Você só vive aquilo que você crê na sua vida. É triste dizer isso, é pesado dizer isso, mas quantos cristãos não evoluem a óbito sem cumprir a plenitude das promessas de Deus, ou sem viver o cenário que Deus quer? Você só vive aquilo que você crê. A sua vitória sobre o mundo é proporcional à sua fé. É por isso que a Bíblia diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa vitória sobre o mundo é proporcional à nossa fé. É por isso que Jesus diz assim, ó, veja que no começo do versículo tem o se. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, se é uma condição. Porque a sua vitória é proporcional à sua fé. A sua vitória sobre a amoreira, sobre as circunstâncias, sobre os obstáculos é proporcional a se tiverdes fé como um grão de mostarda. A mulher com fluxo de sangue é um grande exemplo disso. Ela viveu o que ela creu. Ela falou: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Ela viveu o que ela creu. Veja a importância daquilo que você fala. As suas palavras são espirituais. Você sabia disso? As suas palavras são espirituais. Veja que Jesus ele não está dizendo assim: olha, se você na sua mente só pensar, nem precisa falar, você só vai pensar, amoreira, arranca-te. Então, não é isso. Você tem que falar, a amoreira, porque as suas palavras são espirituais. E é por isso que você é melhor ficar calado do que falar em incredulidade. Às vezes vem aquele pensamento negativo, é melhor não falar, porque as palavras são espirituais. É por isso que Jesus diz, você tem que falar a amoreira. Não é para pensar, não é para mentalizar, é para falar a amoreira. Quando Jesus estava aqui entre nós, ele falava a tempestade, ele falava a doença, ele falava as circunstâncias, mas ele não está mais aqui fisicamente. Quem está aqui somos nós. Quem tem que falar somos nós. Quem tem que falar é você. Você tem que falar a moreira. Você tem que falar ao obstáculo, ao empecilho, ao monte, à circunstância. E pela fé, mediante a autoridade espiritual, a moreira vai sair e o cenário vai mudar. Amém? E você pode reverter qualquer cenário da sua vida. Quanto tempo eu tenho? Amém. Vamos orar para encerrar a ministração. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que nós possamos falar a amoreira, Senhor. Nós falamos a amoreira, esse cenário vai mudar. Qualquer cenário da nossa vida é revertido pelo poder da palavra, pelo poder da fé e pelo poder da autoridade. Nós cremos, Senhor, nós temos autoridade espiritual. No nome de Jesus, que é o nome que está acima sobre o nome, o nome que está acima de todo nome, nós podemos falar. E a amoreira vai obedecer. Jesus garantiu, assegurou, ela vos obedecerá. A amoreira tem que obedecer à voz de autoridade, Senhor. É por isso que nós, pela fé,
exercendo a autoridade espiritual, nós vamos declarar, Senhor, que a muralha vai sair e o cenário da nossa vida vai ser revertido, vai ser mudado, Senhor. Nós vamos viver um cenário triunfante, um cenário ideal que Deus projetou, que Deus designou para a nossa vida, Senhor, porque nós vamos seguir o Senhor, o nosso pastor, e nós não vamos desviar desse caminho. Nós vamos seguir os caminhos do Senhor, porque no Senhor, o nosso pastor, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nós encontramos provisão, nós encontramos proteção, nós encontramos cuidado, Senhor. E é por isso que nós não saímos desse caminho. E nesse caminho nós vamos seguir uma jornada triunfante, no nome de Jesus.